As gramáticas elas podem variar em complexidade a depender da língua que ela descreve, que pode ser muito complexa ou não. Para formalizar diferentes gramáticas de diferentes complexidades, o linguista Noam Chomsky criou uma hierarquia de gramáticas. Nessa hierarquia de Chomsky, quanto mais restrita, menos complexo uma gramática é. Aqui no caso da hierarquia que ele criou, existem 4 tipos de gramática. As gramáticas regulares, que são as mais restritas e geram as linguagens menos complexas, as gramáticas livre de contexto, as gramáticas sensível ao contexto e as gramáticas irrestritas. Vamos ver a definição de cada uma delas e alguns exemplos. Então, a gramática regular ela é a menos complexa e mais restrita. Ela só gera linguagens não recursivas. Considera-se uma gramática regular aquela cujas regras de produção obedecem essas formas aqui. Então, basicamente, todas as suas regras elas sempre vão ter um símbolo não terminal à esquerda e à direita. Elas sempre vão se constituir de somente um símbolo terminal. Então, uma regra ela vai transformar um símbolo não terminal em somente um símbolo terminal, ou um símbolo terminal à esquerda e um símbolo não terminal, sempre nessa ordem, o símbolo terminal à esquerda, ou um símbolo vazio. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de gramáticas regulares. A primeira é uma gramática que gera os latidos de um cão. Então, essa é a regra de produção dessa gramática. Essa regra é composta à esquerda de um símbolo não terminal e inicial S, o que está de acordo com as normas da gramática regular. E à direita, eu tenho 2 conjuntos de símbolos. Então, S ele pode ser substituído por essa regra aqui, que é um símbolo terminal AL, que imita o latido de um cachorro, seguido pelo símbolo não terminal e inicial S. Então, aqui está de acordo com a norma da gramática regular, que indica que à direita eu posso ter um símbolo terminal seguido de um símbolo não terminal. E S também pode ser substituído somente pelo símbolo terminal AL, que também segue as normas da gramática regular. Então, a partir dessa gramática, eu posso gerar sequências como essas que nós vemos à direita. Uma outra gramática regular que eu posso criar é para gerar todas as vogais do nosso alfabeto. Então, aqui ela também é composta de uma regra de produção. À esquerda eu tenho um símbolo não terminal e inicial S, que pode ser substituído pelos símbolos terminais A, E, I, O ou U. Então, aqui também está seguindo as normas da gramática regular, já que eu tenho um símbolo não terminal à esquerda e unicamente um símbolo terminal à direita, que vai substituir o símbolo não terminal à esquerda. Então, com essa gramática, eu posso gerar as vogais do nosso alfabeto. Eu também posso criar uma gramática regular para gerar a expressão regular AB estrela. Aqui, B estrela indica que eu posso gerar B zero ou infinitas vezes. Aqui ao centro eu tenho as regras dessa gramática. Então, basicamente, eu tenho uma primeira regra que tem S, que é o símbolo inicial e não terminal à esquerda, que pode ser substituído por um símbolo terminal A, seguido por um símbolo não terminal B. Por sua vez, esse símbolo não terminal B, ele pode ser substituído pelo símbolo terminal B, seguido pelo símbolo não terminal B maiúsculo, ou pelo símbolo terminal B, ou pelo símbolo vazio. Então, com essa gramática, que respeita as normas da gramática regular, eu posso gerar essas sequências aqui, A, AB, ABB, ABBB e infinitas ocorrências de B após a ocorrência de A. Eu também posso definir uma gramática regular para gerar a expressão regular A estrela, B estrela. Então, aqui no caso, essa expressão regular ela pode gerar o conjunto vazio, pode gerar infinitas ocorrências de A, pode gerar infinitas ocorrências de B e pode gerar infinitas ocorrências de A seguida por infinitas ocorrências de B. Então, aqui eu tenho ao centro, eu tenho as 3 regras de produção dessa gramática regular. A primeira constitui-se do símbolo não terminal e inicial S à esquerda, que pode ser substituído pelo símbolo terminal A, seguido pelo símbolo não terminal A maiúsculo, ou pelo símbolo terminal B, seguido pelo símbolo não terminal B maiúsculo, ou
pelo símbolo vazio, que é um símbolo terminal. Por sua vez, A, que é um símbolo não terminal, A maiúsculo, certo? Ele pode ser substituído pelo símbolo terminal A minúsculo, seguido pelo símbolo não terminal A maiúsculo, ou pelo vazio. E seguindo o mesmo padrão, mesma coisa acontece para o símbolo não terminal B maiúsculo, que pode ser substituído pelo símbolo terminal B minúsculo, seguido pelo símbolo não terminal B maiúsculo, ou pelo símbolo vazio. Então, essa gramática, ela gera essas sequências aqui, deste estilo, tá? Que nós vemos aqui à direita. Aqui o interessante é que, além da gramática regular, ela gerar línguas não recursivas, elas também podem ser resolvidas a partir de expressões regulares. E essas expressões regulares vai ser o conteúdo da segunda parte dessa aula. Então, uma regra que vocês podem utilizar para saber se uma determinada linguagem ou uma determinada informação que você precisa extrair ou analisar pode ser gerada por uma gramática regular, basta você se perguntar se aquela informação ela pode ser descrita por uma expressão regular. Caso ela possa, ela pode ser gerada por uma gramática regular. Agora, uma gramática menos restritiva que as gramáticas regulares, que são capazes de gerar linguagens mais complexas. No caso, o primeiro tipo de gramática que é capaz de gerar linguagens recursivas é a gramática livre de contexto. Considera-se uma gramática livre de contexto aquela cujas regras de produção obedecem essa forma aqui. Então, basicamente, esse tipo de gramática deve ter sempre à esquerda um símbolo não terminal e à direita pode ser constituído por um ou mais símbolos não terminais ou o conjunto deles. Então, aqui à direita não tem muita regra sobre qual tipo de símbolo utilizar e a quantidade. Então, a primeira gramática que foi exemplificada nessa aula, ela é uma gramática livre de contexto, já que todas suas regras têm à esquerda um símbolo não terminal e à direita tem um ou mais símbolos, sejam esses não terminais ou terminais. Ok? Então, como vocês podem ver, é uma gramática muito menos restritiva que as gramáticas regulares, que tinha que seguir uma regra bem restrita à direita de cada regra de produção da gramática. Aqui tem um outro exemplo de gramática livre de contexto, onde eu tenho um símbolo não terminal inicial S, que pode ser substituído por SUJ, que representa um sujeito, V, que representa um verbo, e ADJ, que representa um adjetivo. Por sua vez, SUJ pode ser substituído pelos símbolos terminais eu, ou ele, ou ela. V pode ser substituído pelos símbolos terminais estou ou está. E ADJ pode ser substituído pelos símbolos terminais feliz ou triste. Então, a partir dessa gramática, eu consigo fazer esses 12 tipos de derivações. Então, aqui a primeira, eu estou feliz, eu estou triste, ele está feliz, ele está triste, ela está feliz, ela está triste, mas também eu gero esses tipos de sequência que não obedecem à gramática da nossa língua portuguesa. Então, por exemplo, eu está feliz, eu está triste, ele estou feliz, ela está triste. Então, aqui a gente pode ver que em alguns dos exemplos, a conjugação do verbo ser foi feita errada. E por quê? Porque a gente não pode, na gramática livre de contexto, condicionar a flexão de um verbo, nesse caso, ou de uma palavra, com base nos símbolos terminais que eu tenho ao redor. Então, aqui a limitação da gramática livre de contexto é que eu não consigo restringir a geração de um determinado símbolo com base nos símbolos terminais que eu tenho ao redor. Então, aqui nesse caso em específico, eu não consigo restringir a conjugação do verbo, aqui no caso quando eu tenho à esquerda dele o símbolo terminal eu, que está na primeira pessoa, a estou. Então, por essa gramática ser livre de contexto, não levar o contexto em conta, os símbolos terminais que estão ao redor, eu não consigo controlar a flexão do verbo. Para resolver esse problema, tem as gramáticas de tipo 1, que são menos restritivas que as gramáticas livres de contexto e são capazes de gerar linguagens mais complexas. Tá? E essas gramáticas sensíveis ao contexto,
elas são reconhecidas como aquelas cujas regras de produção obedecem essa forma aqui. Então, basicamente, vocês veem que agora à esquerda, eu não necessariamente preciso somente ter um símbolo não terminal. Eu tenho que ter, obrigatoriamente, um símbolo terminal, mas ele pode estar acompanhado de um ou mais símbolos, sejam esses terminais ou não terminais. Já à direita, assim como nas gramáticas livre de contexto, eu posso ter um conjunto de símbolos terminais ou não terminais. A única diferença é que aqui à direita eu não posso ter somente um símbolo terminal nulo, ok? Então essa é a gramática sensível ao contexto. Eu não tenho limite de quantos símbolos eu preciso ter à esquerda ou à direita, mas obrigatoriamente eu tenho que ter pelo menos um símbolo não terminal à esquerda e pelo menos um símbolo não terminal ou terminal que não seja nulo à direita. E aqui, como exemplo, nós vamos utilizar essa gramática sensível ao contexto que resolve o problema da flexão de verbos que nós vimos no exemplo anterior. Então, se vocês olharem à esquerda das regras dessa gramática, vocês já começam a ver a diferença. Eu não necessariamente tenho regras que têm somente símbolos não terminais à esquerda. Eu tenho aqui um caso onde eu tenho um símbolo terminal seguido de um símbolo não terminal, assim como eu tenho um caso aqui abaixo onde eu tenho dois símbolos não terminais, o que não seria possível ter nas gramáticas livres de contexto. Então, com essa gramática aqui, eu corrijo aquele problema que eu tinha. Eu gero só eu estou feliz, eu estou triste, ele está feliz, ele está triste, ela está feliz, ela está triste. Eu não tenho mais conjugação de verbo errado. Por quê? Porque aqui eu criei uma regra, essa quarta regra vocês podem ver, sempre quando eu tiver o símbolo terminal eu, ou seja, o pronome na primeira pessoa, com um símbolo não terminal v, eu vou realizá-lo como eu estou. Assim, quando eu tiver um símbolo não terminal pró terceira pessoa, esse símbolo não terminal ele está representando os pronomes de terceira pessoa, seguidos pelo o símbolo não terminal v, eu vou verbalizar o símbolo não terminal que representa os pronomes de terceira pessoa com o símbolo terminal do verbo estar. Então, sendo assim, a partir do condicionamento do símbolo não terminal v, eu consigo controlar a flexão do verbo. Já por último, eu tenho as gramáticas irrestritas. Essas são as gramáticas menos restritivas da hierarquia de Chomsky e aquelas que são capazes de gerar as linguagens mais complexas. E considera-se uma gramática irrestrita aquela cujas regras de produção obedecem essa forma aqui. Então, basicamente, à esquerda eu posso ter um ou mais símbolos na combinação de símbolos não terminais e terminais. Assim como à direita, eu também posso ter qualquer combinação de símbolos não terminais e terminais, e um conjunto destes. A única restrição que essa gramática tem é que à esquerda eu não posso ter um valor nulo, tá? Eu não posso ter o símbolo nulo, mas eu posso ter qualquer outro símbolo e qualquer combinação de símbolos, tá? E essa gramática irrestrita, ela equivale à linguagem universal de Chomsky, que a gente discutiu na última aula, né? Então, essa seria a linguagem universal que é inerente a um ser humano, que pode descrever qualquer linguagem que existe. Aqui tem um exemplo de gramática irrestrita para gerar uma linguagem artificial. No caso, é essa linguagem aqui. São combinações de sequências de A, B e C, sendo que cada sequência de A, B e C tem o mesmo número de caracteres, que pode ser maior ou igual a zero. Então, aqui tem as regras. À esquerda, eu tenho combinações de símbolos, sejam esses terminais ou não terminais. Lembrando que eu não posso ter somente o símbolo nulo. E aqui à direita eu tenho todas as combinações de símbolos, né? E qual que é a diferença aqui à direita da gramática irrestrita para a gramática sensível ao contexto? É que na gramática sensível ao contexto eu não poderia ter o valor nulo à direita. Tá? Então, essa é a única diferença da gramática irrestrita para a gramática sensível ao contexto na direita das regras de produção. Então, aqui tem alguns exemplos das sentenças que podem ser derivadas a partir dessa gramática. Fica como exercício para vocês fazerem algumas das derivações a mais. Algo interessante é que toda gramática ela é capaz de gerar as línguas de seus pares mais restritos, tá? Então, de tal maneira que uma gramática livre de contexto,
ela pode gerar qualquer linguagem que é gerada por uma gramática regular. Então, uma gramática livre de contexto, ela também é uma gramática regular. Por sua vez, uma gramática sensível ao contexto, ela também pode gerar qualquer linguagem que é representada por uma gramática livre de contexto e uma gramática regular. Por outro lado, a gramática irrestrita, ela também é considerada uma gramática sensível ao contexto, livre de contexto e regular, porque ela é capaz de gerar todas as linguagens que são representadas pelas gramáticas que estão abaixo dela. Para vocês que estudam teoria da computação, algo que é interessante é que as gramáticas de Chomsky, elas equivalem à teoria dos autômatos, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, toda gramática regular ela é equivalente aos autômatos finitos. Toda gramática livre de contexto equivale a um autômato com pilha. Toda gramática sensível ao contexto equivale a um autômato linearmente limitado. E toda gramática irrestrita equivale à máquina de Turing. Tá? Então, aqui algumas considerações finais dessa primeira parte da aula. Então, geralmente, gramáticas formais elas são utilizadas para processar a forma da linguagem, tá? O léxico e a sintaxe. Geralmente, o estudo da semântica não é feito com as gramáticas formais. A gente vai ver outra forma de analisar o significado da língua. Outra coisa, como nós falamos, é que as gramáticas regulares elas só descrevem línguas não recursivas, tá? E elas podem ser expressas por expressões regulares. Então, na segunda parte dessa aula, nós vamos estudar essas expressões regulares. Por fim, as gramáticas livres de contexto são as mais utilizadas para extrair a estrutura sintática de uma sentença. Tá? É um processo computacional, na linguística computacional, chamada de parsing, que é dado um texto, você extrair a árvore sintática daquele texto, fazer a análise sintática do texto. Isso é feito geralmente com uma gramática livre de contexto. Mas essa parte a gente vai ver mais aprofundadamente na parte 5 do curso, quando a gente vai discutir ferramentas de linguística computacional para o estudo da sintaxe da língua. Então, para essa primeira parte é só. Nós vimos o que é gramática, definimos as gramáticas formais e mostramos uma hierarquia de gramáticas de acordo com sua complexidade e restrição, que são as gramáticas de Chomsky. Gramática regular, gramática livre de contexto, gramática sensível ao contexto e gramática irrestrita. Então, até a segunda parte da aula, quando falaremos de expressões regulares.